E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos. Isso aí. Eu sou Pedro e, como sempre, a gente está aqui para desvendar o mundo das relações internacionais, especialmente para você que está estudando, que está ligado nesse universo. Isso aí. E hoje a gente tem a Gabi e o Lucas aqui com a gente. Rapaz, estamos aí. Para mergulhar num tema, olha, que é digno de ficção científica, viu? A gente vai falar de transhumanismo e como ele pode impactar, e provavelmente vai impactar, as relações de poder no mundo. É verdade. E essa, claro, é mais uma daquelas edições especiais da nossa série Relações Internacionais do Futuro. Olha só. Se preparem, porque o negócio é futurista mesmo. A gente está falando de líderes mundiais com a mente conectada na internet o tempo todo. Caramba. Soldados com visão noturna de fábrica. Tipo, já nascem com a capacidade. Diplomatas que não envelhecem. Imortalidade. A gente está falando de um negócio assim que parece coisa de filme, mas a real é que o transhumanismo, essa ideia de usar a tecnologia para dar um upgrade radical no corpo e na mente humana, está deixando de ser só um devaneio de cientista maluco e começando a se materializar em laboratórios, clínicas, até nos quartéis. E a pergunta de $1 milhão que a gente vai tentar responder hoje é a seguinte. Será que essas modificações no ser humano podem criar novas formas de desigualdade? Será que a gente está caminhando para um futuro com países turbinados tecnologicamente e outros que vão ficar para trás para uma nova era de impérios e colônias? Essa é a grande questão, né? E para começar a desvendar esse mistério todo, a gente precisa primeiro entender o que é, afinal de contas, esse tal de transhumanismo, né, Lucas? Então explica pra gente. Em termos bem simples, o transhumanismo é um movimento, uma filosofia, que defende o uso da tecnologia para a gente ir além dos nossos limites biológicos, sabe? Expandir as nossas capacidades, seja força física, inteligência, longevidade, qualquer coisa. Tipo um upgrade no ser humano. Exatamente. E os avanços que a gente já tem hoje, como chips cerebrais, edição genética, tudo isso tem um potencial gigante para mudar não só a vida das pessoas, mas o próprio equilíbrio de poder entre as nações. Imagina o impacto disso nas relações internacionais, né, Pedro? É verdade. Porque se a gente começar a ter países com capacidades tão discrepantes, como é que a gente analisa isso? Os modelos que a gente usa hoje em dia ainda servem. Boa pergunta. As teorias clássicas de relações internacionais, como o realismo, o liberalismo, elas foram criadas num contexto em que os atores eram basicamente estados-nação com características mais ou menos parecidas, né? Mas e se a gente tiver um país com uma população geneticamente modificada para ser super inteligente? Nossa. Que tipo de vantagem estratégica isso daria? Como os outros países reagiriam? A gente entra no terreno totalmente novo. Totalmente novo. A gente precisa de novas lentes para entender esse cenário. E aí que entra, por exemplo, o construtivismo. O que é isso? O construtivismo coloca que a identidade dos atores internacionais influencia e muito os seus interesses e o seu comportamento. Ou seja, se uma galera dentro de um país passa por essas modificações radicais, a gente pode ver surgir uma nova identidade política. Uma identidade pós-humana com valores e prioridades totalmente diferentes. E como é que a gente encaixa isso nas relações internacionais tradicionais? As normas, os acordos, tudo isso ainda se aplica? Pois é, essa é a grande questão. Será que os tratados internacionais que a gente tem hoje, que foram feitos pensando em seres humanos normais, digamos assim, fariam sentido num mundo com pós-humanos? Faz pensar, hein? E aí, cara, a gente já pode começar a visualizar os impactos práticos disso tudo, especialmente quando a gente pensa na guerra. Imagina um país que investe pesado em biotecnologia militar. Tipo, soldados com implantes que aumentam o tempo de reação, exoesqueletos que dão força sobre-humana, drones controlados pela mente. Cara, a vantagem militar que esse país teria seria absurda. A gente tá falando de mudar completamente a lógica da guerra. Totalmente. E o pior é que as pesquisas nessa área já estão rolando a todo vapor. Vários países estão de olho nisso, testando medicamentos para turbinar a concentração dos soldados, interface do cérebro-computador para controlar armas, próteses super avançadas. E aí qual que fica o controle de armas? Os tratados que a gente tem hoje, eles conseguiriam dar conta de regular esses super soldados? Olha, sinceramente, acho bem difícil. Os tratados de controle de armas que a gente tem hoje, eles se concentram basicamente em limitar a quantidade de armas, o tipo de arma. Mas como é que se controla um aprimoramento biológico ou neurológico? Não tem como utilizar isso. Impossível. E aí a gente pode acabar entrando numa nova corrida armamentista, só que dessa vez não é só por armas melhores, é por humanos melhores, mais poderosos. Assustador isso, hein? E a gente não pode esquecer do realismo, né? Uma das principais correntes das relações internacionais. O realismo coloca que, no fim das contas, o que importa é a busca pelo poder, pela segurança. E nesse contexto,
o desenvolvimento de super soldados seria quase inevitável. Os países fariam de tudo para não ficar para trás. Exatamente. A lógica do poder dita as regras do jogo. E aí as considerações éticas, os riscos, tudo isso acaba ficando em segundo plano. Ok, a gente já viu que a corrida armamentista biotecnológica é um perigo real. Mas e na diplomacia? Fora da guerra, como é que o transhumanismo pode impactar as relações entre os países? Olha, a gente pode ter cenários bem preocupantes, viu? Imagina um futuro onde os países ricos têm acesso a tecnologias de aprimoramento genético, implantes neurais, e usam isso para aumentar a inteligência e a expectativa de vida da população. Enquanto isso, os países mais pobres não têm como bancar essas tecnologias. Seria uma diferença brutal, né? Muito além da desigualdade econômica que a gente já tem hoje. Seria uma desigualdade biológica. Uma divisão da humanidade em castas, basicamente. E isso poderia ter consequências sérias para a soberania dos países mais pobres, né, Lucas? Como assim? Explica melhor. Imagina que um país super desenvolvido tecnologicamente decide que o padrão de ser humano ideal é ter, sei lá, um QI de 200 e ser imune a todas as doenças. E aí esse país começa a pressionar, de forma sutil ou não, os outros países a adotarem esse padrão. Caramba, seria uma forma de neocolonialismo. Totalmente. O neocolonialismo biológico, onde a própria definição do que é ser humano é ditada pelos países mais poderosos. E aí, qual é a solução? O que o liberalismo, por exemplo, proporia para evitar esse cenário catastrófico? O liberalismo, como a gente sabe, defende a cooperação internacional, a criação de instituições, de normas que regulem as relações entre os países, e nesse caso a solução provavelmente seria a criação de tratados internacionais para garantir o acesso equitativo às tecnologias de aprimoramento humano. Faz sentido. Só que aí a gente esbarra numa questão complicadíssima. Quem define o que é acesso equitativo? Quem decide qual o limite do aprimoramento humano? E se culturas diferentes tiverem visões completamente opostas sobre isso? Nossa, são perguntas muito complexas. E a gente começa a questionar até o que significa ser humano, né? Será que os direitos humanos que a gente conhece hoje fariam sentido num mundo com pós-humanos? Essa é uma discussão fundamental. Se a gente tem indivíduos com capacidades mentais e físicas tão diferentes, como garantir que todos tenham os mesmos direitos? Como evitar a discriminação? E será que a gente pode chamar alguém com DNA completamente modificado de humano, no sentido tradicional da palavra? São questões filosóficas, éticas, mas que têm implicações políticas e jurídicas muito concretas. E essa discussão já está rolando em fóruns internacionais, como a ONU, a Unesco. O mundo está mudando muito rápido. E a gente precisa se preparar para essas novas realidades. Com certeza. A gente pode até pensar sob a perspectiva da escola inglesa das relações internacionais, que a gente está caminhando para uma nova sociedade internacional, só que dessa vez composta por pós-humanos. Uma sociedade com novas regras, novas hierarquias. Exatamente. Novas alianças, novos conflitos, tudo baseado não só em interesses econômicos ou geopolíticos, mas no nível de aprimoramento de cada nação. E o Brasil, como é que fica nesse cenário todo? A gente está preparado para essa revolução transhumanista? Boa pergunta, Gabi. O Brasil até tem centros de pesquisa importantes em áreas como genética, neurociência, mas a gente ainda está muito distante de ser um player de peso nesse debate global sobre o transhumanismo. A gente corre o risco de ficar para trás. Corre, sim. E aí a gente teria que se contentar em seguir as regras definidas pelas grandes potências sem ter muita voz na discussão. E qual o caminho para evitar isso? O Brasil precisa se posicionar, definir uma estratégia clara. A gente pode, por exemplo, focar em ser uma referência em regulação ética das biotecnologias. Garantir que os avanços científicos sejam usados para benefício de toda a população dentro de limites éticos bem definidos. Foi um caminho interessante. Outra opção é investir pesado em pesquisa e desenvolvimento, tentar alcançar uma posição de liderança em biotecnologia. Mas para isso a gente precisa de investimento, de vontade política, de uma visão de longo prazo. A gente precisa começar a pensar nessa diplomacia dos corpos que você mencionou, né? Exatamente. A saúde, a segurança, a soberania do Brasil no futuro podem depender da nossa capacidade de dominar essas tecnologias, de participar ativamente da discussão global. A gente está falando de um futuro onde a política internacional não se limita mais a fronteiras, exércitos, acordos comerciais. A nossa própria biologia, o nosso corpo, se tornam peças nesse jogo de poder global. É isso aí. E o transhumanismo é só a ponta do iceberg. A gente está entrando numa era de transformações radicais. E é fundamental que a gente esteja preparado, que a gente participe ativamente da construção desse futuro. Então fica a pergunta para você que está acompanhando a gente. Será que a humanidade deve abraçar o aprimoramento biotecnológico, correr atrás dessas tecnologias? Ou será que a gente está abrindo a porta para uma nova era de desigualdade, de dominação global,
onde os aprimorados ditam as regras. Compartilhe sua opinião com a gente nos comentários, participe da discussão, o futuro está em jogo. É isso aí. Para você que curtiu esse papo, não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. A gente volta em breve com mais um mergulho no futuro das relações internacionais. Até a próxima!